Olá, pessoas, como vocês estão? Eu me chamo Amanda Bianchini, para quem não me conhece, muito prazer. E esse aqui é o início da minha série de vídeos de dicas de viagem. Sim, o meu objetivo de vida é conhecer o mundo todo e eu, particularmente, estou fazendo a minha parte. E agora eu resolvi compartilhar com vocês os lugares que eu já fui, as minhas percepções, as minhas dicas, o que funcionou para mim, o que não funcionou. Então aqui é basicamente para te ajudar ou a sonhar ir para aquele destino que você ainda não sonha, ou a planejar essa viagem, enfim, te ajudar aí, porque acho que vale a pena. Essa série de vídeos iniciais vai ser sobre a Colômbia, um destino que eu estive esse ano, em março e abril, e que eu fiquei completamente encantada, apaixonada, e assim, indico para todas as pessoas, porque realmente é uma viagem encantadora. Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron. Y a diablo. A nossa primeira parada foi em Medellín. Ah, e já vale aqui deixar registrado. Eu vou falar as coisas no plural, porque essa viagem eu fiz com a minha noiva, Jamile, mas ela é uma pessoa low profile, ela não queria fazer parte dos vídeos, e aqui a gente respeita os limites da colega, então ela não vai fazer parte dos vídeos, mas ela já me passou aqui as dicas dela, estão todas anotadas, que eu tô aqui com as anotações para me dar suporte nessa gravação. Bora lá! Nós começamos a nossa viagem para a Colômbia por Medellín. E por que que essa foi a nossa escolha? Essa escolha ela foi estratégica, porque a parte mais importante, digamos assim, da nossa viagem seriam duas ilhas, Providência e San Andrés, que estarão em outros vídeos, tá bom? Só que por serem ilhas, a gente precisava se organizar direitinho para chegar, porque são lugares que não têm tanto acesso, por exemplo, à troca de câmbio. E para nossa realidade, a gente ir só com o cartão de crédito ficaria muito puxado, porque as taxas nesses lugares é de 15 a 20%. Inclusive, a gente descobriu isso assistindo vídeos no TikTok, no YouTube de pessoas que já foram para esses destinos. E aqui eu acho que já vai uma primeira dica real oficial. Não importa a viagem que você está planejando, baixe o TikTok se você ainda não usa e procure as dicas de viagem por lá, pelo YouTube, mas assim, realmente o TikTok consegue ser muito completo. É uma rede social que as pessoas compartilham muitas coisas, então você consegue ver ali as repetições. Nossa, tem muita gente dando essa mesma dica. Enfim, então a gente viu no TikTok de que a taxa para cartão de crédito na ilha era de 15 a 20% e a gente realmente entendeu que não valeria a pena. Então, nós optamos por fazer uma primeira parada em Medellín para justamente fazer troca de câmbio, poder fazer também um mercado ali básico para levar para a ilha, porque as pessoas falavam também sobre o valor da alimentação, apesar da nossa experiência ter sido diferente, mas isso vai ficar para os vídeos posteriores. Então, o nosso objetivo de ter colocado Medellín no início da viagem foi extremamente estratégico. Bom, nós partimos de Salvador e a gente encontrou uma passagem aérea Salvador-Medellín por R$ 916. Então, isso também nos ajudou a escolher Medellín. A gente estava entre Medellín e Bogotá, mas para Medellín estava mais barato. Nós chegamos em Medellín e assim que a gente chegou no aeroporto, a gente fez uma pequena troca de câmbio na saída dos voos internacionais, porque o nosso objetivo era fazer a troca do restante do câmbio em alguma casa de câmbio pela cidade que a gente tinha visto que tinha ali uma cotação melhor. Só que o que aconteceu? A gente saiu, fez essa troca, a gente fez a troca de R$ 1 para 650 pesos colombianos, para ter ali um dinheiro, né, para poder pegar o Uber, para poder chegar na hospedagem, enfim, para ter ali de segurança nas próximas horas, enquanto a gente não trocava o nosso dinheiro todo. Porém, quando a gente saiu, a gente também já foi providenciar o chip. A gente tentou o chip logo ali na saída internacional, não conseguiu, então a gente subiu as escadas para onde fica o embarque dos voos domésticos. E nessa subida a gente encontrou outras casas de câmbio.
Foi aí que a gente encontrou uma casa em que a troca do câmbio estava R$ 1 para 715 pesos. E era a única casa de câmbio que estava com essa cotação. Então, nós tivemos uma ideia. A gente comprou o chip numa lojinha, e já eu vou dar uma outra dica sobre o chip, mas a gente comprou um chip nessa lojinha e nós ligamos para as casas de câmbio que a gente já tinha visto, né? Já tinha procurado anteriormente com boas avaliações, que as pessoas falavam sobre quanto estava e como foi o processo, porque isso é muito importante numa viagem internacional, você ter bastante cuidado com o lugar que você vai fazer a troca do câmbio, por questões de segurança, questões de falsificação de nota, então é muito importante você procurar a procedência do lugar. Então, a gente ligou para essas casas de câmbio da cidade, a gente tirou ali foi mais ou menos uns 15 minutinhos, só para saber quanto é que estava a cotação do real para o peso colombiano. E para nossa surpresa, nenhuma casa de câmbio da cidade batia a cotação do aeroporto. Então, realmente, a cotação do aeroporto era que estava melhor. Então, lá mesmo, nós fizemos a troca do real para o peso colombiano na cotação de 1 para 715 pesos. Bem, depois daí, já que estávamos com o chip no celular, o que a gente fez? A gente entrou no TikTok e a gente descobriu que existia um ônibus que saía do aeroporto para o centro de Medellín. E por que nós fizemos essa pesquisa? O Uber do aeroporto para nossa hospedagem estava dando em torno de R$ 120, mais ou menos, 130. Né? Será que tem alguma outra maneira da gente chegar na nossa hospedagem? Foi então que a gente descobriu que existe um ônibus que parte do aeroporto, né, para o centro de Medellín, para um terminal, porque o aeroporto em si, ele fica numa cidade ao lado de Medellín, se chama Rio Negro. Então você desce nessa Medellín, eu não sabia disso, não sei se você sabe, mas é uma cidade que fica num vale, tem as montanhas e a cidade fica no vale. Então, o aeroporto fica aqui no topo da montanha, na cidade de Rio Negro. Então, você tem que pegar um carro, um ônibus e descer até a cidade. Esse trajeto, ele leva em torno de uns 30, 40 minutos. Não é demorado. E é muito bonito, inclusive. Uma paisagem maravilhosa. A gente ficou, assim, realmente encantada com a vista ali na chegada. Na ida, a gente pagou 40 pesos, eu e ela. Então, 20 pesos por pessoa para pegar esse ônibus do aeroporto para esse centro. O ônibus era um ótimo ônibus, tinha ar-condicionado, a gente conseguiu acomodar nossas malas muito bem, fomos muito confortáveis. E aí a gente desceu nesse terminal, que ficava no centro de Medellín, e pegamos um Uber para nossa hospedagem, que deu 10 mil pesos. Ou seja, o ônibus mais o Uber deu a metade do preço que estava dando só o Uber do aeroporto para nossa hospedagem. Então, valeu muito a pena. A gente já economizou aí 50 mil pesos. Foi maravilhoso. Nós ficamos hospedadas no centro de Medellín. Isso se deu porque, como a nossa passagem por Medellín era uma passagem estratégica, a gente não quis investir muito na hospedagem, porque a gente passou 2 dias em Medellín. A gente chegou 28 e foi embora 30. Então, a gente não queria fazer um grande investimento. Nossa hospedagem, por exemplo, ficou R$ 153. Era um ótimo lugar, assim, falando em termos de estrutura do lugar, era muito bom. Nosso quarto era confortável. Tinha um banheiro que a gente dividia com as outras pessoas. Tinha um esquema de hostel mesmo, mas mais tranquilo, de quartos individuais. Enfim, a gente compartilhava a área comum, banheiro e cozinha. Pra gente, pra nossa realidade, estava super tranquilo. O problema de forma alguma foi o Airbnb. Inclusive, eu vou colocar aqui para vocês o link, né, para quem tiver curiosidade, quiser dar uma olhada, às vezes está indo para um congresso, enfim, faz sentido ficar nesse bairro. Mas para quem tá turistando, ainda que a gente não fosse ficar muitos dias, acabou que a gente ficou muito distante dos lugares onde as coisas acontecem. E tem um ponto importante nesse bairro. De noite não é muito seguro para você chegar dos lugares, das baladas, dos restaurantes, enfim. A gente recebeu essa orientação de diferentes pessoas. Então, isso foi uma coisa que pegou a gente. A gente vivia assim, a gente andava muito tranquilamente pelo bairro, a gente subiu, desceu, enfim, fizemos nossas coisas com muita tranquilidade, até porque a gente tem uma certa segurança quando a gente viaja, de ter atenção, de manter nossos pertences perto da gente, de não dar bobeira, enfim. Infelizmente, a realidade de quem vive no Brasil e convive com esse tipo de violência.
vale mais a pena você investir mais um pouquinho e ficar hospedado num lugar onde você vai ter acesso a mais coisas, a mais restaurantes, a mais lugares diferentes, enfim. Então, essa foi a nossa experiência com a hospedagem. Agora, uma coisa que Medellín deu e deixou, entregou mesmo, foi a questão das refeições. A gente descobriu, perguntando, inclusive isso foi uma coisa muito comum em todos os lugares que a gente passou, que as pessoas tinham, assim, uma alegria, uma felicidade, uma abertura, uma gentileza para nos dar dicas, né? A gente perguntava bastante, onde é que tem lugar para comer? Onde é que tem lugar para fazer isso, aquilo? Enfim, as pessoas nos ajudaram muito. Apesar das nossas pesquisas, as pessoas também foram muito importantes para a nossa viagem ter sido como ela foi. Então, a gente pediu dica de onde comer para a moça que trabalhava lá no hostel e ela nos indicou um lugar que funcionava assim como um PF, né, brasileiro. Você vai e tal, tem ali o menu. E aí foi onde a gente descobriu a grandíssima maravilha colombiana, que é o menu do dia. Menu del dia. Meu Deus, que maravilhoso. Basicamente, o menu do dia vem uma sopa. Eles têm diferentes formas dessa sopa. Tem a sopa tradicional, que é com raízes, muito gostosa, inclusive. Tem uma sopa que vem como um caldo, assim, de abóbora. Tem a sopa de feijão, que seria o nosso feijão com caldo. O prato principal, que vem arroz, vem salada, vem a proteína, suco e, às vezes, sobremesa. E tudo isso a gente pagava em torno de 19 a 25 reais. Valia muito a pena. Comida muito saborosa, muito bem servida. A gente comeu em pontos diferentes da cidade. Teve um, inclusive, que era open bar de suco. A gente bebeu suco até umas horas. Enfim, muito gostoso. Experimente também os sucos das frutas tradicionais de lá. A gente bebeu de várias frutas diferentes. Infelizmente, eu não anotei os nomes para contar aqui para vocês, mas valeu muito a pena. Vale muito a pena no almoço. Se você é uma pessoa que gosta de almoçar, vai atrás dos restaurantes que tem menu do dia. Um outro ponto que a gente conheceu em Medellín foi o mercado D1. Se você estiver fazendo uma viagem para lá e vai ficar no Airbnb, também como a gente gosta de tomar o café da manhã tranquilo em casa, né? A gente às vezes sai para tomar café da manhã na rua, mas no geral a gente gosta de comer em casa, até por uma questão de economia. A gente descobriu esse mercado D1, que é um mercado completo, tem tudo, 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 e o preço é muito bom. Ele é um mercado realmente assim que você consegue encontrar coisas básicas para você conseguir fazer sua refeição. E tem um outro mercado chamado Êxito. Esse vai ser mais, como é que eu posso dizer? Vai ter mais opções, ele é maior, ele tem mais marcas, ele é um pouquinho mais caro, mas também vale muito a pena. A gente foi em um que, inclusive, o shampoo e condicionador estava mais barato que no D1. Então, assim, vale a pena pesquisar. Eu acho que essa é uma coisa que a gente faz muito nas nossas viagens. A gente pesquisa bastante, a gente entra, olha, a gente sempre fica com o Google aberto, olhando as avaliações dos lugares, o que as pessoas estão falando, a gente deixa as nossas avaliações para ajudar quem vem depois, enfim. Em relação a deslocamento em Medellín, a gente usou basicamente 100% do tempo metrô e ônibus. O transporte na cidade é muito bom. Inclusive, Medellín é conhecida por isso, né? Uma cidade onde o transporte público acaba sendo referência para os países pelo mundo. E realmente funciona muito bem. É muito bom. A gente, apesar de ter ficado hospedado nesse lugar, que eu não indico a vocês, se você está indo turistar em Medellín, esse lugar é muito perto do metrô. Então a gente ia andando até a estação e da estação a gente ia para todos os lugares. Então a gente se locomoveu com muitíssima facilidade. Eu só consigo lembrar o valor da passagem. Eu acho que estava em torno de 5.000 pesos, algo como R$ 6, nessa média, assim. Um pouquinho mais caro do que a passagem que está hoje em Salvador, mas mais barata que, por exemplo, a passagem do metrô do Rio, que, se eu não me engano, na última vez que a gente foi, estava R$ 8, quase R$ 9, enfim. Então, vale muito a pena você se deslocar pela cidade de metrô e de ônibus. Valeu, assim, 100%. A gente foi para a Comuna 13, nós passeamos pelos bairros usando metrô e ônibus e foi incrível. E é isso, a rede de metrô de lá é enorme, então vale muito, muito a pena. Como eu disse a vocês, a gente ficou apenas 2 dias, porque era uma passagem estratégica. E aí, é o momento em que você precisa refletir sobre o seu tipo de viagem. A gente não viaja para ir para balada, a gente não é muito desse rolê. Então,
a vida noturna é bem movimentada, eles têm lugares, bairros específicos que têm diversas baladas, inclusive baladas de pessoas famosas como Karol G, Maluma, J Balvin, enfim. Então, se você é uma pessoa que gosta de viajar para lugares como esse, assim, que você vai curtir mais um bar, um pub, uma balada, Medellín vale a pena você ficar um pouco mais de dias. Mas também não muito, porque não é uma cidade muito grande. Então, com poucos dias você consegue fazer muita coisa. No nosso caso, o nosso roteiro ele foi por água abaixo. Por quê? Literalmente, parando para pensar. A gente tinha feito a programação da seguinte maneira. O dia que a gente chegava, a gente chegou de manhã. A gente ia chegar no hotel, né, no Airbnb, a gente iria fazer mercado nesse dia e na parte da tarde a gente ia visitar a Comuna 13. E no dia seguinte iríamos conhecer a cidade de Guatapé, que é uma cidadezinha que fica bem perto de Medellín. Você consegue ir de ônibus, tanto com agências quanto por conta própria. E é muito bonito, tem uma pegada mais antiga, meio colonial, enfim. Porém, o que aconteceu? No primeiro dia, caiu uma chuva danada em Medellín, que fez com que a gente não conseguisse ir para a Comuna 13. E honestamente, eu estava. Jean também. Porque da minha parte, eu estava muito, muito empolgada para conhecer a Comuna 13 e a gente chegou ao consenso de que talvez a gente não estivesse tão disposta a ir visitar Guatapé. Então, nós refizemos a nossa programação de viagem e não conhecemos a Comuna 13 no primeiro dia e ao invés de ir para Guatapé no segundo, nós fomos conhecer a Comuna 13 e honestamente foi a melhor decisão que a gente poderia tomar. No primeiro dia, o que aconteceu? Chegamos na hospedagem, almoçamos um PF bem almoçado, fomos no mercado, nos deslocamos até a Comuna 13, a gente chegou no pé, literalmente no pé da ladeira da Comuna 13 e o toró caiu e aí a gente desistiu. E fomos conhecer o bairro de Laureles. Esse bairro, ele fica muito próximo ao estádio. É o bairro, na verdade, onde fica o estádio de Medellín. Então, se você estiver indo para shows em Medellín, é um bairro ótimo para você se hospedar. E, além disso, não só para quem está indo para shows, esse bairro a gente achou uma graça. Ele é cheio de restaurantes. Tem uma avenida, assim, realmente com restaurante dos dois lados, bares, a gente foi na época que estava tendo jogos, então a Colômbia estava jogando, enfim, com a galera reunida nos bares. Foi muito legal. Inclusive, a gente descobriu um restaurante que eu super indico para vocês, que se chama Pegasus. O link tá aqui embaixo. É um restaurante, uma hamburgueria. Vale muito a pena, um hambúrguer muito gostoso, um preço muito bom mesmo. A gente pagou no combo do hambúrguer 30, 40 reais, não tô conseguindo lembrar agora exatamente, mas valeu muito a pena. E ao lado desse restaurante tem um restaurante mexicano, a gente ama comida mexicana. Tem um restaurante ao lado chamado... Ixi, esqueci o nome do restaurante, mas vai estar aqui pra vocês, porque eu tenho foto dele e eu consigo pegar o nome, enfim. Vale muito a pena. O atendimento é maravilhoso, a comida é maravilhosa. A gente comeu nachos, a gente comeu burritos, a gente comeu muitas coisas lá e realmente tudo muito bom. Agora, um destaque aleatório desse lugar foi realmente a limonada de coco. Não sei se você sabe, mas na Colômbia existe essa bebida tradicionalíssima que é a limonada de coco. E a de lá, meus amigos, realmente foi assim, destaque do destaque do destaque da nossa viagem. Valeu muitíssimo a pena. E depois, né, no segundo dia, nós fomos para a Comuna 13. Antes de ir para a Comuna, a gente passou pelo bairro de El Poblado, mas era um domingo, tava tudo fechado, tava uma coisa bem assim, tranquilinha. Mas acredito ser um bairro muito legal de você visitar no dia que as coisas estiverem acontecendo. Muito interessante. A gente conheceu um artista de rua, Jaguar, maravilhoso. Vou deixar aqui o Instagram deles para quem quiser conhecer. Enfim, a avenida lá fica fechada pra galera fazer exercício físico, bem interessante. Tinha uma feirinha acontecendo numa praça, mas assim, realmente foi uma passagem mais rápida. A gente passou, entendeu o que estava acontecendo e pegamos o metrô e seguimos para Comuna 13, que foi onde eu estava ansiosíssima para conhecer e foi mais do que eu imaginava. Gente, a Comuna 13, primeiro que a história da Comuna 13 é muito linda, porque era um lugar, já foi um dos lugares mais perigosos do mundo e graças à acessibilidade, ao investimento na educação, no comércio, eles se refizeram e hoje é um ponto turístico, né? A prova de que existem outros caminhos para combater o tráfico e a violência que não simplesmente encarcerando a população.
E aí foi lindo, assim, é um lugar maravilhoso, com muita arte, arte de rua, tinha dança, tinha grafite, tinha tudo acontecendo, era muita informação para todos os lados. E o incrível que acontece na Comuna 13, né, falando de acessibilidade, é que é uma comunidade que ela tem o equivalente ao tamanho de um prédio de 28 andares. Você vai subindo, é o equivalente a 28 andares. E aí, para gerar acessibilidade, foram instaladas escadas rolantes. Mas não acessibilidade só para o turista, não. Acessibilidade para a população. Porque era muito difícil. Imagina você morar numa comunidade. Enfim, dá para imaginar, né? Porque no Brasil a gente tem bem isso. Inclusive, falando em termos de paisagem, Medellín lembra muito Rio de Janeiro. Apesar de não ter praia, lembra muito Rio de Janeiro. Inclusive, a própria Comuna 13 lembra muito as favelas do Rio. E esse movimento, né, que está tendo de trazer o turismo, trazer uma outra visão, uma outra possibilidade para aquela população que mora dentro dessas comunidades, enfim. Subimos, conhecemos muitas coisas, eram mini lojinhas, vendendo muitas coisas diferentes, coisas típicas, coisas... Enfim, foi muito uma experiência muito interessante, muita informação. Só que também estava um calor, meus amigos, estava um calor. Então teve uma hora que a gente só precisava de uma sombra sentar para almoçar e foi aonde a gente conheceu o restaurante Mamá Inês, que é uma outra dica maravilhosa. Se você está indo para Medellín, vai para a Comuna 13 e conhece o restaurante Mamá Inês. A gente comeu o menu do dia e fica aqui uma dica bem específica que é: peça a costela barbecue. Vale muito, muito, muito a pena. O valor entre 20 e 25 reais. Vem a entrada da sopa, o prato principal, o suco e nessa ainda vem sobremesa. Um atendimento fantástico e a gente sentou justamente de frente assim para a própria comuna, então a gente via as pessoas passando, as coisas acontecendo, enfim. Foi muito legal, uma experiência incrível, a gente indica demais, foi maravilhoso. No dia seguinte era o dia da gente ir embora, nós fomos embora ali no meio da tarde. Antes disso a gente arrumou nossas coisas, demos mais um passeio. A gente gosta muito de brechó, a gente viu que tinha um brechó perto de onde a gente estava. Um brechó simples, mas que funcionou. Vou ver se a gente tem o nome e o endereço, eu coloco aqui pra vocês, porque agora de cabeça eu não lembro. Então a gente foi nesse brechó, Jamile fez umas compras, eu não achei nada pra mim. E depois nós partimos de volta para o aeroporto, também usando aquele mesmo ônibus, porque o ônibus ele não apenas traz do aeroporto para a cidade, ele também leva da cidade para o aeroporto. Você pega no mesmo terminal e a volta ainda foi mais barata. A gente gastou 30 mil pesos, eu e Jean, então foi 15 para cada. Valeu muito a pena no fim do dia. A ida e volta do aeroporto foi até mais barato do que estava dando só a ida de Uber do aeroporto para nossa hospedagem. Então essa dica eu achei ela muito boa, porque você vai perceber que a gente faz as nossas viagens querendo realizar tudo que a gente deseja, mas buscando sempre um custo-benefício, porque, né, estamos aqui trabalhando, ralando para poder viajar, a gente tem que dar valor ao nosso dinheiro. Resumo de custos que eu escrevi aqui para vocês, para fechar. Passagem, Salvador-Medellín, a gente gastou R$ 916 por pessoa. Hospedagem, a gente gastou R$ 153 total. E ônibus de ida, 40 mil pesos, ônibus de volta, 30 mil pesos. E de Uber, a gente só gastou 20 mil pesos, porque a gente só pegou Uber 2 vezes, que foi do terminal para o nosso Airbnb e do Airbnb para o nosso terminal. Realmente, de passagem de transporte público, eu não vou ter como dizer para vocês quanto foi, porque eu não anotei. Mas a gente comprou o cartãozinho de metrô. Eu tenho ele aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu fiz uma pastinha com tudo que a gente coletou na viagem. A gente vai construir como Como é o nome? Journal. Enfim, aquele. Cívica. Chama Cívica. Esse é o cartãozinho que você passa no metrô e brilha, meu amor. Brilha, vale muito a pena. A gente não achou que valeu a pena. Fica também, acho importante essas dicas para vocês. A gente não achou que valeria a pena os passeios de museu. A gente achou os museus lá com as entradas muito caras. Tem um museu que fica bem no centro, que inclusive a praça é uma praça conhecida, onde as pessoas... onde tem esculturas de Botero, enfim. Mas a entrada por pessoa era R$60. Então a gente achou bem caro, na real.
Tinha algumas obras de Botero que eu estava muito empolgada para ver, mas a gente abriu mão. E não é um lugar muito seguro, nem muito agradável de estar, sendo muito honesta com vocês. Tem uma segurança ali, você vê uns guardas, enfim, mas é um lugar que tem uma população de rua, assim, tem bastante gente em situação de rua, enfim, parecem ainda estar entorpecida, então não é um lugar muito, você tem que ser honesto, muito agradável, né, quando você está turistando, enfim, é triste, faz parte da realidade da cidade, mas a gente achou que não valeria a pena, a gente foi até lá, a gente descobriu que não valia a pena lá. Também não fizemos o passeio, a gente até ganhou, eu tenho aqui, a gente ganhou ingresso para o Museu do Chocolate. Ah, não, isso foi Cartagena, foi mal, me confundi. É verdade, não é nesse vídeo, é no próximo. Mas a gente não fez passeios de museu em Medellín, porque realmente a gente achou que não valeu a pena. Então, é isso. Acho que eu consegui trazer aqui para vocês os detalhes da nossa viagem, as nossas dicas. Acho que Medellín pode valer muito a pena, dependendo do seu objetivo e do tipo de viagem que você gosta de fazer. E eu acho que é isso. Espero ter te ajudado de alguma forma. E até o próximo vídeo. A gente tem ainda Providência, San Andrés e Cartagena.